Olá, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre penalização no contexto de regressão linear, né? Na aula passada a gente falou sobre o laço, né? Então só para lembrar, o laço ele minimiza, é o estimador que minimiza, deixa eu colocar aqui, ele minimiza a soma de quadrados com uma restrição do tipo somatória do valor dos betas, absoluto dos betas, menor ou igual que uma constante, por exemplo, L, né? Esse aqui é o laço, é o estimador dado pelo laço, o beta que minimiza isso. E hoje a gente vai ver uma outra maneira de você conseguir penalização, né? Lembrando que a vantagem de você penalizar os coeficientes é que você diminui a variância deles. E se essa diminuição na variância for maior que o aumento que você tem no viés, você acaba ganhando em termos de poder preditivo, tá? Primeiro eu queria falar de uma garantia teórica do laço, existem várias, mas é uma garantia teórica interessante aqui que explica um pouco por que ele funciona bem para resolver problemas de alta dimensão. E a garantia é a seguinte. Então, se vocês lembrarem no contexto de regressão linear, né, com mínimos quadrados, a gente definiu o oráculo como sendo o valor de beta, né, do vetor beta, que minimiza o erro esperado ao quadrado. Então, o oráculo que a gente definiu como o melhor classificador linear, o melhor estimador linear, né, da função de regressão, é aquele beta estrela que minimiza essa quantidade daqui. Né? Agora a gente vai definir um oráculo um pouquinho diferente, que é o oráculo esparso. Né? Então, entre todos, a gente vai adicionar essa restrição daqui. Entre todos os coeficientes, entre todos os vetores betas que tem norma L1 menor que um certo valor L, qual é aquele que minimiza o valor esperado do erro ao quadrado? Tá? Esse é o oráculo. Então, se eu quisesse um estimador esparso para beta, nesse sentido daqui, eu teria, se eu quisesse as melhores predições segundo o risco quadrático, o que eu faria seria justamente escolher esse beta estrela daqui. Tá? Então, ele é que é o oráculo. Certo? E o que a gente vai ver aqui é uma garantia sobre o quão longe o estimador dado pelo laço, que você calcula com base nos dados, está próximo do oráculo. Porque, claro, o oráculo a gente não consegue calcular porque a gente não conhece o valor esperado. Né? A gente não sabe a distribuição de probabilidade dos dados, a gente não consegue calcular esse valor esperado, a gente não consegue calcular o beta estrela. Tá? E o que esse teorema diz, vamos esquecer um pouquinho aqui a parte mais técnica, né, de quais são as suposições, mas o que esse teorema diz é o seguinte. Né? Então, vamos chamar de beta chapéu o estimador dado pelo laço. Né? Então, entre todos os estimadores que tem norma menor que esse L é o mesmo L que aparece aqui no oráculo, é um número fixo, aquele que minimiza a soma de quadrados. Tá? Então, quão longe está esse beta chapéu do beta estrela? Quão longe está o que a gente consegue calcular com base nos dados daquela quantidade teórica que seria a melhor coisa que a gente poderia fazer se a gente conhecesse a distribuição dos dados? Tá? E o que esse teorema diz é que com probabilidade alta, né, a diferença dos riscos que você consegue com o melhor modelo, que é esse daqui, e com o modelo usando o beta chapéu, que é o que você calcula com base nos dados, ela é de, no máximo, esse valor daqui. E vamos interpretar o que quer dizer esse valor. Né? Bom, a primeira coisa é a seguinte, esse valor depende do L, que é o quanto de esparsidade você quer colocar. Se você não quer colocar, se você quer colocar muita esparsidade, ou seja, você quer que o L seja zero, né? A norma, você só vai procurar entre os betas que tem norma igual a zero. Bom, aí o risco do beta chapéu vai ser necessariamente igual ao risco do beta estrela. Por quê? Porque você só tem um estimador que tem norma L0, que é beta chapéu zero para todo mundo, vetor zero. Certo? Claro, como isso é um limitante superior, isso aqui não vai dar zero, mas esse número daqui, ele vai depender, ele cresce com L, né? Então, o menor valor para esse upper bound vai acontecer quando L é zero, essa norma é zero. O problema fica mais fácil. Você vai estar mais próximo do oráculo. É claro que o oráculo, nesse contexto, é ruim. O L igual a zero vai te dar um oráculo ruim. Quanto maior é o L, maior é o oráculo. Quanto menos restrição você tem, isso aqui só pode diminuir. Mas mais difícil é o problema de estimação. É isso que esse upper bound está falando. Né? Agora, esse bound também fala uma outra coisa interessante, que é como que o quanto que essa distância, né, entre o risco do beta chapéu e o risco do beta estrela depende da dimensão do problema, o número de covariáveis que você tem. E o que está sendo dito aqui é que ele cresce lentamente, essa distância cresce lentamente com a dimensão. Né? Porque aqui você tem um log, ela cresce logaritmicamente, né? Uma raiz de um log. Então, se você, sei lá, duplica a dimensão, se você leva ao quadrado, né, você aumenta
ao invés de ter d covariáveis, você tem d quadrado, isso aqui só vai aumentar em raiz de 2. Tá? Então, ela não vai ser elevada ao quadrado a velocidade de convergência, ela vai só ser multiplicada por raiz de 2. Basicamente é isso, certo? Ela não cresce linearmente na dimensão. Ao contrário, ela é muito mais lenta que linear, ela é logarítmica. Tá? Então, esse teorema explica um pouco por que o laço funciona bem em altas dimensões. Mesmo que a dimensão seja muito grande, a convergência para o oráculo ainda é rápida. Tá? Bom, vamos falar agora, então, de uma alternativa ao laço. E, na verdade, essa é uma alternativa que apareceu antes do laço. Ela é dos anos 70, o laço é de 96. Tá? Essa alternativa se chama regressão Ridge. E a ideia da regressão Ridge é muito parecida com o laço. Então, aqui a gente tem um erro quadrático médio, né, no conjunto de treinamento, mais a penalização. E a penalização, ao invés de ser a norma L1, que é a somatória dos valores absolutos, que é o que a gente usa no laço, aqui na regressão Ridge a gente usa a somatória dos betas ao quadrado. Essa é a penalização L2, né, a norma L2 do vetor de betas. A intuição é exatamente a mesma que o laço, né? Isso aqui está forçando os coeficientes a serem pequenos. Então, o que a gente quer fazer é minimizar essa soma. Então, para isso, a gente vai ter que ter um bom ajuste. Isso aqui vai ter que ser pequeno. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui vai ter que ser pequeno. Os betas vão ter que estar próximos de zero. Então, isso aqui está introduzindo viés no modelo, mas diminuindo a variância. Né? Então, a ideia é a mesma que o laço. Mas, então, quer dizer, qual que é a diferença prática entre o laço e a regressão Ridge? Bom, existem algumas. A primeira é que essa penalização, ao contrário da penalização do laço, ela não cria esparsidade nos coeficientes. No sentido de que os betas estimados no final, então o vetor de betas que minimiza isso, não vai ter zeros. Né? Por quê? Então, só para lembrar uma figura que a gente tinha feito no laço, a gente tinha colocado aqui as curvas de nível da soma de quadrados. Né? Esse daqui é o estimador de mínimos quadrados, isso aqui é beta 1, isso aqui é beta 2, isso aqui seria o estimador que minimiza a soma de quadrados, estimador de mínimos quadrados, né? E o laço, deixa eu colocar em azul, o que ele fazia era procurar o menor valor de beta que caía dentro desse diamante. E a gente viu que, em geral, a primeira vez que essas curvas de nível atingem esse diamante vai ser em um dos vértices, e o vértice corresponde a betas iguais a zero, e é por isso que o laço dá vários zeros. Né? Na regressão Ridge isso não acontece. Tá? Na regressão Ridge, a restrição ela tem a forma de um círculo. Assim. Bom, isso aqui imaginem que é um círculo. E a gente está procurando aqui qual é a primeira vez que essas curvas de nível atingem esse círculo. Né? Aqui é o mínimo da curva, que a gente vai subindo, vai aumentando, a gente quer estar procurando a primeira vez que atinge esse círculo, e isso em geral não vai ser num vértice. Então os betas estimados não são zero, você não tem esparsidade. Isso é um problema? Depende da aplicação. Né? Esparsidade é interessante por várias questões. Uma é armazenamento, né? Então vamos dizer que você jogou fora, sei lá, 4/5 das suas covariáveis. Então você não precisa guardar no seu banco de dados essas variáveis. Tá? Se isso for um problema, guardar essas variáveis, o laço é mais indicado. Né? Porque você não precisa guardar elas, beleza, você só guarda os coeficientes ali que foram diferentes de zero, porque é o que você precisa para fazer a conta no laço. Outra que ele pode ser um pouco mais rápido, principalmente se você tiver muitas covariáveis, mais rápido eu digo na hora de aplicar o método. Né? Você vai calcular a predição, ao invés de ter que pegar o vetor inteiro de betas e multiplicar por todas as covariáveis, você reduziu a dimensão do problema, são menos covariáveis. Tá? Então isso pode ser uma diferença. A outra é interpretativa. Né? Você só precisa olhar para menos coeficientes para interpretar o modelo final. Né? Na regressão Ridge você vai ter todos os betas ali, talvez você não queira olhar para todos eles. Também pode ser um problema. Essas são vantagens do laço. Né? Mas a regressão Ridge ainda pode funcionar muito bem, pode ter um poder preditivo muito bom. Né? E se você não ligar se você não ligar de ter interpretação, essas outras coisas que eu falei, ela pode ser uma boa candidata. Né? Outra questão é que isso daqui tem uma solução analítica, diferente do laço. Né? Então, se a gente derivar igualar a zero, bom, isso aqui é derivável, tá certo? Em todo ponto beta, né? Só ao quadrado, derivada 2 beta. A gente consegue derivar a solução analítica da regressão Ridge, como o estimador de mínimos quadrados, ela tem essa solução daqui. Bem, né? Lembra muito o estimador de mínimos quadrados, mas ela tem esse termo adicional. Esse termo, basicamente, ele está adicionando lambda na diagonal da matriz
x transposto x. Então, você está pegando a matriz x transposto x e adicionando o lambda. Esse é um truque que frequentemente se usa para tornar a matriz invertível, né? Então, a regressão Ridge funciona, inclusive, se você tem mais covariáveis aqui que observações. Basta você adicionar um lambda grande na diagonal que ela vai poder ser invertida e você não vai ter problema aí de invertibilidade. Tá? Então, essa é a solução. Notem que quando o lambda é igual a zero, você cai em mínimos quadrados, porque esse termo aqui some, e justamente quando o lambda é igual a zero, isso daqui some, né? Então, realmente, as coisas estão batendo. Claro que se o seu banco de dados é muito grande, você não vai necessariamente fazer essa conta, né? Porque ela é demorada, e daí você tem truques numéricos, você vai acabar não usando essa expressão, né? Mas o simples fato da regressão Ridge ser derivável faz com que ela seja mais ela tem um apelo maior para banco de dados grandes. Então, por exemplo, no contexto de redes neurais, é comum se colocar penalizações desse tipo daqui, né? Porque elas entram fácil no algoritmo de gradiente de descendente estocástico. É só você colocar 2 beta, né? Também quando a gente falar de métodos baseados em kernel, a gente vai ver que existe uma extensão da regressão Ridge chamada Kernel Ridge Regression, e o que faz com que esse método seja não linear, e o que permite isso é justamente essa forma analítica, tá? Que ela tem peculiaridades que fazem com que ela seja fácil de ser implementada usando um truque, que é chamado de truque do kernel. Né? E o laço, até onde eu sei, não tem nada parecido. Né? Então isso aqui tem essas vantagens. Eu também quero chamar a atenção para um caso particular aqui de dados que dá para ver claramente a penalização acontecendo, qual o papel dela. Então, se a gente assumir que as covariáveis são ortogonais, ou seja, que x transposto x é a matriz de identidade, né, que em geral não é, né? Mas se isso acontecer, fica fácil a gente derivar o estimador da regressão Ridge, como que ele se comporta em relação ao estimador de mínimos quadrados. O estimador da regressão Ridge basicamente vai ser o estimador de mínimos quadrados dividido por 1 mais lambda. Claro, porque você vai somar lambda numa matriz aqui que é diagonal, quando você inverte vai ficar 1 sobre lambda mais 1. Né? Aqui vai ser uma matriz de 1 sobre lambda mais 1 multiplicando isso, basicamente. Tá? Então, essa é a maneira que os coeficientes da regressão Ridge se comportam em relação ao estimador de mínimos quadrados quando você tem um desenho ortogonal. Né? E por que isso é interessante? Porque fica fácil a gente calcular o viés e a variância. Bom, o viés... Vamos focar aqui na variância, tá? Que já está calculado, depois eu falo do viés. A variância desse estimador é a variância do beta de mínimos quadrados dividido por 1 mais lambda ao quadrado. Isso é um número que sai para fora ao quadrado. Então, aqui claramente dá para ver que a variância diminui. Então, a variância da regressão Ridge é menor que a variância do estimador de mínimos quadrados. E se o lambda é muito grande, a penalização aqui é muito grande, essa variância vai ser próxima de zero. É claro, se o lambda é muito grande, a solução a gente viu aqui que é todos os betas serem aproximadamente zero, que é uma solução de variância zero. Você nem olha para o banco de dados, sempre vai dar zero. Então dá para ver claramente aqui a variância diminuindo. E como que o viés diminui? Né? Então o viés vai ser a esperança do beta da regressão Ridge menos beta ao quadrado, né, o beta real. Isso aqui vai ser a esperança do beta de mínimos quadrados dividido por 1 mais lambda menos beta ao quadrado. E o mínimos quadrados é não viciado. Então isso aqui vai ser beta sobre 1 mais lambda menos beta ao quadrado. Tá? Então o viés, a gente vê que ele não é diferente de zero. A menos que o lambda seja zero, que corresponde a mínimos quadrados. Mas para um lambda grande, tá certo? Esse viés daqui vai se aproximar de beta quadrado, porque esse termo vai para zero. Então aqui claramente a gente consegue ver o viés do estimador. Então a gente está aumentando o viés e diminuindo a variância. E aqui fica muito claro. E a outra questão que fica clara, que eu acho interessante nessa expressão, é que dá para ver o encolhimento que está acontecendo. Basicamente, o que o estimador da regressão Ridge está fazendo, nesse contexto de dados ortogonais, é que ele está pegando o estimador de mínimos quadrados e dividindo por um número maior que 1. Então ele vai diminuir o estimador de mínimos quadrados, vai aproximar ele de zero. Então aqui dá para ver o encolhimento acontecendo. Né? Então, de novo, ele não vai ser igual a zero, mas ele vai levar todos os coeficientes para próximo de zero. É isso que a regressão Ridge faz. Tá. Por fim, eu queria só fazer uma conexão desses métodos de penalização com inferência bayesiana. Né? Então, se a gente estiver fazendo inferência bayesiana para estimar os coeficientes, para estimar um modelo de regressão,
o que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente tem a expressão aqui da verossimilhança, deixa eu voltar para o azul que é mais fácil de enxergar. A gente tem a expressão aqui que é o modelo, né, dos dados, então é o que gera a função de verossimilhança. Então, y é normal com média beta transposto x e variância sigma quadrado, né, o que o modelo linear de regressão linear assume. E a gente vai colocar uma a priori para os betas. Então, o modelo bayesiano a gente coloca uma a priori para os betas, né, multiplica aí pela verossimilhança, vou escrever assim, dados. E aí a gente vai conseguir a posteriori para esses parâmetros. Estou assumindo sigma conhecido só para simplificar, mas essa analogia vale também quando sigma é desconhecido. Tá? Então, na inferência bayesiana, a quantidade central, né, é essa distribuição a posteriori. A incerteza que eu tenho sobre beta, dados os dados que eu tenho. Tá? Bom, a gente tem a verossimilhança, que é dada pelo modelo linear, e a gente tem a distribuição a priori, que a gente tem flexibilidade na escolha. Se eu escolher essa distribuição a priori dessa maneira, então usar uma normal multivariada para os coeficientes beta, né, centrada em zero, então a minha a priori para um beta vai ser a seguinte, uma normal, e eu calcular a posteriori, né, então a posteriori vai ser uma outra distribuição, né, vai ser uma coisa, sei lá, assim. Então isso aqui é a priori, isso aqui é a posteriori que eu calculo com base nos dados. Então a priori é uma normal, centrada em zero, variância chamei de sigma beta. Olha os dados, calcula a posteriori. Também vai ser normal, é conjugada, né? Com uma outra média aqui e uma certa variância, tá? Esse estimador aqui, que é a média da posteriori, que também é a moda, porque é normal, ele é justamente o estimador dado pela regressão Ridge. Então, o que eu estou falando aqui, você fazer a regressão Ridge e estimar os betas a partir dos dados equivale a você calcular a posteriori para o modelo bayesiano bem específico e calcular a moda da posteriori, o valor mais plausível para betas, vamos dizer assim. Tá? Essa analogia ela é muito interessante, porque ela está falando para a gente que a penalização é uma forma de distribuição a priori. E é exatamente isso que a penalização faz. A penalização ela é interessante porque ela diminui a variância e há um troco de um aumento de viés, mas ela só funciona se ela for bem feita. No sentido de que a gente está penalizando, aqui na regressão Ridge, dessa maneira. Né? Eu estou forçando os betas a irem para zero. Né? A analogia de diminuir variância e aumentar viés valeria para qualquer ponto que eu levasse esses betas. Eu poderia fazer eles estarem próximos de 1, ou próximos de 2. Eu poderia fazer outras penalizações aqui que também vão levar uma diminuição na variância. Tá? Então eu poderia colocar aqui, sei lá, beta menos 5 ao quadrado e penalizar todo mundo dessa maneira. Por que o beta ao quadrado é mais interessante? Ele é mais interessante porque o zero, ele tem, na maior parte das aplicações, ele tem um poder, ele tem um apelo forte, que é que o zero está me dizendo que essa covariável não está associada com y dadas as demais. O zero ele tem sentido para mim. Então, o que eu estou dizendo é, a analogia de melhora o risco porque diminui a variância, ela só funciona se o aumento no viés for pequeno. E ele só vai ser pequeno se você estiver fazendo o encolhimento para um ponto que faça sentido do ponto de vista da aplicação. E o zero faz sentido do ponto de vista de uma aplicação genérica. Porque é comum esse cenário em que covariáveis não estão associadas à resposta. Não são todas que estão associadas à resposta, dadas as demais. Por isso que o zero é interessante. Né? Em algumas aplicações isso pode não acontecer e aí essa penalização não vai funcionar bem. E a analogia com o método bayesiano, ou quer dizer, essa equivalência com o método bayesiano, deixa isso claro. Para esse método funcionar bem, assim como todo método bayesiano, a priori tem que ser boa. Boa quer dizer que ela está colocando informação que faz sentido. E aqui a gente está colocando a informação de que ela está centrada no zero. O que faz sentido, como eu falei, para a maior parte das aplicações. Né? Então, pensar nisso do ponto de vista bayesiano é interessante porque deixa claro por que as coisas estão funcionando. É uma priori que eu estou colocando, em um certo sentido. Tá? Claro que a gente não está explorando nessa solução do laço todos os aspectos da posteriori. A gente não está olhando a variância do beta posteriori, etc. Precisa de outros métodos para isso, se você quiser fazer de forma frequentista. Mas essa analogia ela é interessante. Né? E a outra coisa interessante é como que o lambda da penalização, da regressão Ridge, se relaciona com o parâmetro aqui, hiperparâmetro que eu escolho da minha a priori. E a maneira, basicamente,
que ela se relaciona é que eles são inversamente proporcionais. Se o sigma da minha priori é muito grande, ou seja, se a minha priori é muito difusa, isso vai equivaler a um lambda muito próximo de zero. Isso dá para provar. Então, se a minha priori é muito difusa, o método bayesiano, achar a moda da posteriori, equivale a você fazer regressão Ridge com lambda muito pequeno. O que quer dizer fazer regressão Ridge com lambda muito pequeno? É basicamente fazer mínimos quadrados. É basicamente ignorar a informação a priori. Então, o que está acontecendo aqui, o que eu estou dizendo é, se a minha priori não tem informação, ela é muito difusa, eu vou ignorar, eu não vou usar a priori, eu vou usar apenas os dados, eu vou para os mínimos quadrados que não usam nenhuma informação a priori. Agora, se a minha priori é muito informativa, se o sigma é muito próximo de zero, ela está super concentrada perto de zero, aí esse lambda vai ser muito alto. E aí a posteriori vai estar mais concentrada em zero, e a moda posteriori, que é justamente o estimador da regressão Ridge, vai ter muitos zeros. Ou vai estar muito próximo de zero, desculpa. Eu faço um encolhimento muito forte. Sigma próximo de zero, então, eu faço um encolhimento muito forte, a minha priori tem um peso alto. Sigma muito grande, eu não uso muito minha priori, o que equivale a um lambda pequeno. Tá? Então dá para ver claramente a relação aqui da inferência bayesiana e a penalização, né, e como essa informação a priori ela tem que ser útil. É claro que o paradigma é um pouco diferente da maior parte da bayesiana tradicional. Esse sigma não é escolhido em geral com informação a priori, né, ou seja, o lambda não é escolhido com informação a priori, mas sim por validação cruzada, né? Mas o fato dele estar centrado em zero ele faz muito sentido e é uma espécie de informação a priori. Tanto faz se você quer olhar o laço ou não sobre a perspectiva bayesiana. O laço não, desculpa, a regressão Ridge, tá? Tanto faz se você quer olhar sobre a perspectiva bayesiana ou não. O fato é de que você está centrando no zero é uma informação a priori de que nesse tipo de problema é comum com variáveis não serem relevantes, tá? Uma analogia parecida existe para a regressão para o laço. Só que em vez do laço dessa a priori, aliás, que a gente usa na regressão Ridge, a normal, no laço, o laço equivale a usar uma a priori que é Laplace. Né? A distribuição de Laplace ela é pontuda, assim, né? Sei lá, não vou conseguir saber desenhar muito bem, mas ela é bem mais pontuda. E aí, em torno do zero. Então ela está colocando, digamos, uma informação de que, olha, o zero aqui ele é mais especial, né? E a mesma analogia vale. A posteriori também vai ser Laplace, e também a moda da posteriori vai ter uma relação, ela vai ser equivalente ao laço. Tá? Então essa analogia com inferência bayesiana ela é interessante porque primeiro porque ela elucida mais, né, o papel da penalização, é uma outra ótica para você ver a penalização, mas também existe uma outra porta que é aberta quando a gente faz essa analogia, que é, bom, então por que não, às vezes é difícil você pensar diretamente em penalização, por que não pensar em priores que façam sentido, né? E isso abre uma porta assim gigante. Você consegue pensar em outras distribuições a priori que podem fazer mais sentido. Por exemplo, para problemas em que ou o lambda é zero ou ele é muito diferente de zero, você pode pensar em priores que capturam isso. Você pode pensar em priores que tem algum tipo de hierarquia entre os betas e por aí vai. Né? Então, essa conexão entre Bayes e penalização ela é muito importante, porque às vezes é mais fácil você pensar em termos de priori do que diretamente em termos de penalização, ainda que do ponto de vista de estimação pontual as coisas sejam mais ou menos equivalentes, tá? E de novo, claro que o objetivo de inferência Bayesiana é um pouco diferente, porque em geral você também está interessado na incerteza sobre o beta, e não só numa estimativa pontual. E na frequentista às vezes você está também, às vezes não, mas a conexão entre os estimadores pontuais aí é muito interessante porque abre portas. Então, eu já trabalhei com vários problemas em que pensar dessa maneira ajuda muito mais. Mesmo que você queira usar o estimador final, não de uma forma totalmente bayesiana, que você integraria o beta fora, né, nas suas predições, mas usar a moda da posteriori como uma proxy e conseguir um estimador razoável. Tá? Então, essa analogia aí, ela é realmente muito poderosa porque ela se estende para muitos problemas. A priori é uma forma de penalização. Ela é uma forma de você colocar incertezas e diminuir a variância do seu estimador, e se o aumento no viés for pequeno, que quer dizer basicamente uma priori boa, você vai ganhar muito. Né? Se a priori é difusa, bom, você não está colocando penalização. Certo? Beleza, obrigado.